3 horas 34 minutos de volta aqui com o Bandeirantes Acontece e a gente já tem o nosso primeiro convidado. Primeiro não, segundo convidado já aqui na ponta da linha para falar conosco é o economista André Perfeito. Como vai, André? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, hein? Boa tarde, obrigado pelo convite para falar aqui na Rádio Bandeirantes. Ô André, bom, temos muitos assuntos, né, para tratar sobre economia, claro, né? Já daqui a pouquinho temos o início de um novo ano, né? Novas perspectivas aí, mas queria começar perguntando sobre esse dado que acabou de sair quentinho, né? Saiu hoje, que é o IPCA 15, né? Considerado a prévia da inflação oficial do país, que ficou em 0,52% em dezembro. E o índice fechou o ano de 2022 com uma variação acumulada aí de 5,90%, a menor taxa em 20 meses. O que esses números todos representam, hein, André? Bem, o IPCA 15 veio ligeiramente abaixo das expectativas. A mediana era 0,54, veio 0,52. Então, vamos dizer que veio em linha, né? Mas o que é interessante é que quando você abre os números, né, você vê os núcleos, né? O que é o núcleo da inflação? São aqueles componentes que a gente observa para saber um pouco a tendência para onde vai o índice. E os serviços, por incrível que pareça, tá numa trajetória boa, né? Então, ao que parece, né, a inflação está sendo finalmente domada em parte, né? Isso aí se deve a uma atuação muito forte do Banco Central Brasileiro, né? Vale notar que está com uma taxa bastante elevada, 13,75 não é pouca coisa, mas não é só isso não, né? Antes o Banco Central Brasileiro estava sozinho nessa luta contra a inflação. Agora os outros bancos centrais do mundo estão ajudando nessa batalha, né? A gente tem visto aí muita notícia, né, a respeito de elevação de juros nos Estados Unidos, na Europa, e até preocupações de recessão por lá, mas isso daí tem o efeito desejado, um controle da inflação. Então sim, acho que tem um cenário um pouco mais benigno de inflação, pelo menos no curto e médio prazo, né? André, boa tarde para você, obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu tava lendo aqui algumas manifestações que você fez a partir da definição, principalmente do Fernando Haddad, né, como ministro da Fazenda, e as consequências que o mercado já considera a partir desse nome. Já havia uma reação a partir da eleição do presidente Lula. E você, diferente de alguns analistas, se eu não estou enganado, você está otimista, né, André? Olha, eu estou mais otimista que a média do mercado, sim, né? Mas vamos tentar primeiro qualificar um pouco esse meu otimismo, né? Tem duas coisas que são importantes a gente observar para o ano que vai se iniciar. A primeira delas é que, a despeito do crescimento que vai ser verificado ao longo desse ano, né, a base de comparação é extremamente baixa, né? Então, em alguma medida é o seguinte, a boa notícia é que está ruim, né? O fato de estar tão baixa a base de comparação, qualquer coisa que cresce parece muito, né? Então é quase como uma ilusão estatística. Então, eu acho que o mercado está projetando 0,79, sendo o último focus, né, para o PIB do ano que vem. Eu acho que tem mais cara de 2% isso daí. Vou ser um pouco mais otimista, porque você também tem outra coisa que eu tenho chamado muita atenção, sempre que posso, que é uma certa herança benigna do governo Bolsonaro para o governo Lula. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tem visto, por exemplo, e tem sido noticiado, né, por exemplo, a queda da taxa de desemprego. Isso daí acontece por uma série de motivos, entre eles até uma desregulamentação do mercado de trabalho que aconteceu há algum tempo, que agora começa a gerar efeitos mais claros. Um deles é que a massa salarial, ou seja, o conjunto de dinheiro que as pessoas têm de salário, não estou falando de benefício nem nada disso, está subindo a uma taxa de 11% acima da inflação em 12 meses. Então, isso daí pode contribuir para um crescimento um pouco melhor. E, por fim, tem uma discussão um pouco mais política, por assim dizer. O Haddad, como ministro, ele é um nome não tão radical que nem o mercado pensa. Eu acho que o mercado, em grande medida, tem uma leitura mais pessimista dele do que deveria. E mais do que isso, né? Isso é evidente, ou pelo menos é muito claro, que o Haddad deve ser o nome do Lula para 2026. Se isso é verdade, né, o manual, por assim dizer, da política, né, sugere 2 anos mais austeros para depois 2 anos de mais gasto. Em linhas gerais, esse é o raciocínio. Então, acho que o mercado está precificando mal o Haddad, está colocando um peso muito forte nele. E a respeito do PIB, é isso que eu disse, né? Uma base de comparação baixa e com impulsos que foram dados agora,
que vão se manifestar de maneira mais clara justamente no governo do presidente Lula. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o economista André Perfeito. O André, para além, não é, de um novo governo, que isso muda também, mexe com a economia, né, com o mercado financeiro, mas para além, não é, do novo governo, o que a gente precisa ficar de olho aí em 2023, outros fatores, outros cenários que podem aí mexer com a economia em 2023. Aqui, em 2022, nós tivemos uma guerra na Ucrânia, estamos vindo de uma pandemia que começou no final de 19, veio forte em 2020, 2021, que também mexeu com a economia. Quais outros fatores a gente precisa ficar de olho, hein? Olha, eu acho que esses fatores, alguns deles continuam, né? A guerra da Ucrânia parece ainda indefinida, né? Para dizer o mínimo, né? Só que no caso do efeito mais deletério da guerra da Ucrânia foi a elevação forte de commodities, particularmente petróleo, né? A gente viu um esforço muito grande do governo, né? Em tentar segurar o preço, né? E a solução disso foi jogar com a questão da tributação, né? Isso daí é uma discussão que vai ter logo no início do ano, né? Vai se recompor os tributos, vai subir a gasolina, não vai? Eu, particularmente, acho que o presidente Lula vai tentar descobrir uma outra solução, o próximo presidente da Petrobras, né? Vai tentar descobrir uma outra solução para não subir gasolina, né? Agora, isso daí faz parte do meu achismo, né? Não me parece que o presidente eleito vai querer começar já com essa má notícia, né? Então, isso é um ponto para observar como eles vão resolver isso. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um ponto que eu acho que é mais interessante, que, de novo, talvez eu tenha uma leitura mais otimista que a mediana do mercado, né? Que são os juros nos Estados Unidos. Opa! Aí, ó. Caiu aqui a ligação com o economista. Estranho, né? Porque cai do nada, né, rapaz? Eu não entendo isso. Olha, isso é uma coisa que a gente já esperava. Qual é o pedido que você faz para o ano novo, para 2023? Será que a comunicação pode melhorar? O 5G, ou sei lá, o que pode acontecer? Será que no mundo inteiro é assim? Você está falando com o cidadão? Eu não sei, será que é? Eu tenho dúvidas. Do nada, assim, cai a ligação. Não por nada, a gente retoma agora aqui, mas é estranho, né? Olha, a gente tem muita coisa para avançar nesse país, inclusive a comunicação. Mas diga aí, André, caiu a ligação. Isso podia melhorar isso, né? A comunicação podia melhorar para 2023, né, André? Olha, eu acho que deveria, isso daí é um atraso danado do Brasil. Não é, rapaz? Então, mas essa história de falar que o Brasil tem problema de infraestrutura é só um jeito do caso de falar que esse país é uma bagunça, né? Porque, pelo amor de Deus, nós temos que melhorar essas coisas. Agora, voltando ao raciocínio lá, eu acho que uma das coisas que a gente tem que olhar para 2023 é a dinâmica de juros nos Estados Unidos. E eu acho que eu tenho uma opinião também mais otimista que a mediana do mercado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a inflação por lá já está caindo em 12 meses. E vai continuar caindo. E os juros vão continuar subindo. Opa, mas não é possível. Tem alguma coisa estranha. Pode ser a localização também. Não sei onde o André tá, não é? E também não é do nosso interesse, né, Agostinho? Mas pode ser também a localização. Às vezes o sinal é ruim demais. Mas cai do nada assim, nem fica ruinzinho. Tá ótimo e pum, sumiu. Ah, louco, vou te falar, hein? Bom, mas olha, o André Perfeito, se a gente conseguir retomar o contato com ele, tá se mostrando realmente mais otimista que a média. Mais otimista que a média. Tomara que o André esteja correto, né? Tomara que o André esteja correto. Vamos tentar. Se cair mais uma, pode pedir música do Fantástico, tá, André Perfeito? É quase... Não, e olha que eu tô na Faria Lima, né? Que é o lugar que deveria É isso, então. É a Faria Lima que tá conspirando. Porque você tá muito otimista. Isso, estou querendo me boicotar aqui. É, isso aí. Para fechar o raciocínio rápido, assim, os juros lá vai continuar subindo com a inflação em queda. E isso, em algum momento, vai gerar um sentimento assim, já deu, já tá bom. Vai ser, acho, muito parecido com o que aconteceu na época do Ilan, o ex-presidente do Banco Central, que ele manteve o juro lá em cima com a inflação caindo. Muita gente começou a ficar desesperada. Pelo amor de Deus, corta isso aí. Mas essas duas coisas, Petrobras e juros nos Estados Unidos, eu acho que são os temas importantes para 2023. Ô André, vamos ver até onde vai essa conversa aqui. Se não cair, a gente vai batendo um papo aqui. Ô André, emprego, criação de emprego. O que a gente pode esperar de 2020? Qual seria um ano positivo? Como é que a gente terminaria 2023 em relação a nível de emprego? Olha, talvez não vai cair muito mais a taxa de desemprego, né? O que a gente teve aí é uma queda até porque muita gente parou de procurar, o que altera a base de comparação. Acho que as pessoas vão voltar a procurar, o que é um bom sinal, e isso daí acaba fazendo
você olha o número, parece ruim, porque aumenta o desemprego porque tem mais gente procurando. Então, assim, eu imagino que vai ficar entre 8, 9, não é nada excepcional, uma maravilha, mas dado o sufoco que a gente passou nos últimos anos, eu acho até importante, é bom o número. O que me interessa observar sempre é o rendimento médio real habitual das pessoas. Isso daí, em tese, está garantido, parece que vai continuar acima da inflação, tão bom sinal que gera dinamismo econômico. Essa é a minha preocupação. André, para a gente terminar aqui, já te agradecendo bastante, desejando para você um ótimo Natal, um final de ano também muito legal e que 2023 seja de trabalho para todos nós, mas que a gente tenha o retorno desse nosso trabalho, né? Que a gente consiga ver em serviços, em qualidade de vida, tomara que seja assim mesmo. Qual que é o principal risco que esse novo governo corre? O que ele pode fazer de errado que possa tirar? A gente estava vendo esses dias que a palavra... Houve uma pesquisa aí, fazem todo ano, que palavra o brasileiro usa para definir esse final de ano aqui. Em 2022, a palavra escolhida, mais votada, foi esperança. O que de pior esse governo poderia fazer para que essa esperança não se reverta em, de fato, um sucesso, uma qualidade de vida melhor, hein, André? Então, a minha maior preocupação, que não me parece que vai acontecer, mas a minha maior preocupação é que o PT acredite que ele está lá em 2003. O que eu quero dizer com isso? Que eles tentem replicar de forma muito automática as fórmulas que geraram crescimento ao longo dos primeiros anos da administração do PT, teve um crescimento relevante no Brasil. Se eles acharem isso de forma automática, pode dar alguns problemas. Exemplo disso. Se você aumentar muito o salário mínimo, que nem foi feito antes, não quero dizer que não se deva aumentar, mas se você aumentar muito agora, isso pode gerar, de um lado, inflação, né? Porque outros componentes da inflação estão puxados, né? Bens industriais ainda com inflação por conta de falta de chip, por aí vai. Isso aí pode até atrapalhar os empresários que vão ver custo de produção subir e a margem de lucro cair. Então, tem que ser feito com cuidado. E a outra preocupação que tem é o seguinte, né? Você teve alterações no mercado de crédito, no mercado de capitais brasileiro, onde cresceu muito a indústria de fundos. Os fundos, né? Fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento de participação, fundos de direito creditório, tudo isso cresceu muito. Então, a utilização do BNDES ou dos instrumentos públicos tem que ser feito, não quero dizer que não deve fazer nada, deixa que o mercado resolve sozinho, não é isso. Mas se eles carregarem demais a mão, pode desarticular alguns mercados já organizados, que é importantíssimo para o Brasil. Hoje em dia, alguém pode comprar um fundo de investimento imobiliário que lá na ponta está comprando ou financiando um shopping center no interior do país. Enfim, existe isso hoje. Então, se eles tomarem esse cuidado de não achar que ainda estão em 2003, que vai ser igual a 2003, acho que dá para levar de maneira mais serena. E a minha opinião final sobre isso é que me parece que tem essa cara, que eles já entenderam e não vai ser tão forte. Mas, de novo, né? Isso sou eu falando aqui da Faria Lima, onde o celular não pega direito. Né? Quando você está lá em Brasília, né, no front, às vezes as coisas estão um pouco diferentes. Então é isso que eu vou olhar com atenção. Mas, em linhas gerais, eu acho que é isso. Tem espaço para crescer. O Brasil é maior do que essa crise. A resiliência e a força do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, já deixou evidente o quão a gente consegue superar. Agora precisa organizar um pouco mais por cima, por assim dizer. Organizando isso, as forças produtivas e sociais do país vão dar conta de levar a gente mais para frente. É isso aí, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o economista André Perfeito, ajudando a gente a entender um pouquinho aí do que nos espera no próximo ano, em 2023, como ficará a economia sob um novo governo, não é? Que não é tão novo assim, já ocupou, como o próprio André Perfeito lembrou, né, por 8 anos a cadeira, mas o mercado se agita com qualquer coisa, não é, André? Então vamos saber aí como fica aí a situação da economia em 2023. Ô André, só uma pergunta, você está desempregado, André? Não. Eu tô me dando um luxo, eu tô num sabático. Só que o Brasil não me deixa parar de trabalhar, sabia? Isso é bom. O dia que não procurarem você se preocupa, tá? O dia que não tocar o teu telefone, você fica preocupado. Nessas horas eu fico imaginando, deve ser um tédio ser economista na Suécia, né? Que não acontece nada, né? Aqui no Brasil todo dia é um flash, né? É isso aí. Pode continuar ligando, que é sempre um prazer falar aí com vocês e com todos os ouvintes. Valeu, André. Abraço pra você. Obrigado, André. Bom Natal, boas festas, tchau. hein?